Olá, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo. Hoje eu quero ler para vocês um pedacinho da carta de Tiago. Tiago, para quem não sabe, era irmão de Jesus. Mas foi tão interessante porque quando Jesus estava aqui na terra, Tiago e seus irmãos, eles tinham vergonha de Jesus, sabe? E foi só quando Jesus morreu e ressuscitou que apareceu para Tiago. Tiago então viu que Jesus era o Filho de Deus. Então ele se tornou um dos, vamos dizer assim, pastores, né, daquela época, da igreja primitiva, né? Só que ele começa a carta dele não falando eu, Tiago, irmão de Jesus, porque naquela época era muito comum as pessoas se apresentarem com títulos de que era parente desse, daquele, sabe? E se você for pensar, seria muito fácil ou muito de muito privilégio Tiago se apresentar como irmão de Jesus, né? Mas não, olha só como que ele coloca aqui. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, escrevo às 12 tribos espalhadas que guardam a vinda do reino. Saudações. Então vê como ele ficou humilde, né? Ele não se vangloriava de ter sido irmão de Jesus. E aqui é muito interessante porque ele descreve que nenhuma aprovação vem de Deus. Nenhuma aprovação é Deus que põe pra gente. Deus, ele permite que algumas coisas venham porque ele entende que nós vamos nos fortalecer na nossa fé, nós vamos buscá-lo mais intensamente. Sempre tem um propósito porque Deus permite que alguma coisa aconteça, né? Mas é interessante que em Coríntios 1:11 fala assim, ó, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Quando você ora, quando você está com uma provação, uma dificuldade, um problema, você ora para Deus como? Ah, você ora pedindo para Deus te libertar desse problema, para Deus encaminhar esse problema, não é assim? Mas aqui Paulo está falando com alegria. Quantos aqui, quando estão com problemas, conseguem ficar alegres? Mas Deus vai dar o poder para a gente ficar alegre, né? E Tiago, ele também coloca que a gente não pode desistir facilmente, a gente tem que enxergar além das coisas, das circunstâncias. Eu falei num outro vídeo, mas eu vou colocar de novo. A nossa realidade material não quer dizer nada para a nossa vida espiritual, entendem? A nossa realidade material é uma realidade simulada pelo inimigo. Só que a gente fica tão preso nessa realidade que a gente não enxerga o lado espiritual de cada coisa que acontece com a gente, entende? Então nós temos que primeiro nos submetermos a Deus a ponto de ficarmos humildes como Tiago. Ele fala aqui escravo, né? Escravo de Deus e do Senhor Jesus. Pensa que gracinha. Ele é escravo porque ele é o escravo como nós somos escravos, porque Jesus pagou o preço por nós, não é verdade? E é tão lindo de pensar que nós somos escravos, mas nós temos um pai que seria o nosso dono, mas que ele dá toda a liberdade para a gente fazer o que a gente quiser. Só que por amor a gente só quer fazer o que ele gostaria que a gente fizesse. Entende a diferença? Não é comportamento em si só para agradar, é relacionamento, para estar pertinho e para a gente pensar como Deus pensa, para a gente pensar como Jesus pensou quando ele era homem aqui na terra. Por que será que Jesus venceu? E por que será que, de repente, por qualquer coisa de circunstância que a gente se abala tanto? Jesus orava de madrugada, Jesus queria fazer a vontade do Pai. E você?
Você se torna escravo desse pai amoroso que só quer o seu melhor e que te ama e que te cuida. Não é como um escravo de antigamente que só tinha dores. É um escravo porque o seu preço foi pago e agora você pode chamar Deus de Pai. É isso que Jesus veio fazer por nós. Ligar-nos a Deus como uma família. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão, não é verdade? E todos que nos rodeiam são nossos irmãos, né? Então a gente pode amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, porque nós vamos ter o amor de Deus que inunda a nossa vida e ainda transborda da nossa vida. E é esse amor que a gente tem que partilhar com os outros. Fortaleça a sua amizade com Deus, o seu relacionamento com Deus e se sinta transformado, principalmente em sua mente, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que Deus esteja a cada instante nos nossos pensamentos. Orar incessantemente, não para pedir, mas para falar: olha, paizinho, veja, isso acho que foi o Senhor que fez para mim hoje, porque me deixou muito alegre. E quando vier a situação de problema, tenha alegria, porque você consegue entregar tudo nas mãos do Pai. Então, mesmo na dificuldade, você tem paz e alegria.